Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a refletir comigo nesse dia no livro de Ezequiel, capítulo de número 18, versos de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema: Filhos pagam pelas maldades dos pais? Queridos, quando nós muitas vezes nos deparamos com essa questão, uma questão um tanto interessante, antiga e ao mesmo tempo recente, polêmica, porque muitas vezes nós observamos dois tipos de família. Famílias em que os pais deixam excelentes exemplos para os seus filhos e por alguma razão esses filhos, embora tenham sido muito bem ensinados, muito bem encaminhados na vida por parte de seus pais, independente da condição financeira dos pais, alguns filhos se desviam, seguem por caminhos da criminalidade, do erro, das falhas, das transgressões e, infelizmente, vão culminar num futuro comprometedor, vão parar num presídio, vão provar de uma morte trágica, vão encontrar-se em um estado de uma patologia incurável, enfim, vão ter pela frente um futuro indesejável. Mas também muitas vezes nós podemos observar que o contrário é verdadeiro. Existem filhos que vêm de um lar conturbado, onde os seus pais nunca contribuíram para oferecer-lhes um direcionamento, muitos são deixados em orfanatos, são abandonados, muitos são filhos de pais usuários de drogas, viciados, alcoólatras, enfim, que têm uma vida que não lhes deixa nenhum exemplo. E ainda assim, esses filhos, muitas vezes pela graça de Deus, por sua infinita misericórdia e bondade, traçam um caminho exemplar, embora não tenham tido um exemplo de pai ou de mãe. Esses são direcionados pela graça de Deus a viver uma vida correta. E nós podemos observar que o povo israelita, eles começam a questionar a Deus a respeito de práticas dos pais e que refletiriam nos filhos. Contudo, nós podemos observar no relato do profeta que o Senhor Deus, ele é justo a esse respeito. Deus, ele não castiga a uma pessoa por conta dos erros de seus pais ou vice-versa, um pai ou uma mãe ser castigado por conta dos pecados dos seus filhos. E nós podemos observar no verso de número 20 desse mesmo capítulo que o Senhor mostra que a cada pessoa que erra, esse pecado vai recair sobre a cabeça dessa pessoa e não na cabeça dos seus pais ou dos seus filhos. É quem peca que vai arcar com as suas consequências. O versículo 20 nos diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. De tal feita que nós podemos observar que o Senhor Deus, ele não tem prazer na morte de nenhuma pessoa. Deus é infinitamente misericordioso, a ponto dele afirmar que, diante dessa situação, ele não tem prazer algum que as pessoas venham a morrer, mas o Senhor Deus tem prazer que a pessoa se converta dos seus erros e se volte para Deus. Isso, contudo, não dá legalidade para que uma pessoa que está vivendo uma vida correta esteja se direcionando para praticar o erro.
mas o contrário, que aquele que está vivendo uma vida errada esteja se convertendo, esteja se voltando para Deus. Eu posso concluir essa mensagem afirmando o que o profeta diz nos versos 23 e 24, que diz o seguinte: acaso eu tenho prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas se desviando o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que fez o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Então nós podemos observar que Deus ele não nos dá aqui legalidade alguma para que aquele que está vivendo uma vida correta venha a cair no erro, mas que aquele que vive no erro se converta, se volte para Deus, se corrija dos seus pecados, das suas falhas, pois Deus é misericordioso para perdoar. E de forma alguma os filhos vão pagar pelos pecados dos pais, ou tampouco os pais pelos pecados dos filhos. Que eu e você possamos pensar a esse respeito, que possamos mudar as nossas condutas, possamos traçar um caminho que agrada ao Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.